Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em mais uma quarta-feira para conversar com vocês. E o tema dessa noite é algo que eu tenho certeza que muitos já vivenciaram, já participaram de algumas atividades, já tiveram uma rotina com o pessoal que vai estar aqui nessa mesa. Então, eu quero convidar vocês a acompanharem. E não vou esquecer, porque hoje eu tô com alguém aqui do meu ladinho, então eu já vou falar logo no começo. Curte, compartilha, comenta. E hoje nós vamos descobrir o que é o programa do Multisaúde, quais são as profissionais que estão dentro desse programa, como que ele surgiu e como ele vem apoiar no desenvolvimento dos nossos alunos, tá bom? Por isso eu quero agradecer vocês que estão aqui comigo. Muito obrigada, Ângela, Fabi, Dona Kátia. E vou deixar vocês se apresentarem, porque hoje a gente tem conversa. Boa noite a todos, né? Eu estou no colégio já há bastante tempo. Minha formação, eu sou dentista e também sou professora de química. Então, a minha história, ela começou no colégio desde 1999 e está até hoje. Então, assim, os matemáticos aí têm um pouco de conta para fazer, né? Porque é melhor falar desde 99 do Do que que eu a falar somatória. quanto tempo. Que Então, delícia. para mim é uma honra muito grande estar Sim, aqui com vocês para dividir um pouco de toda a história, né, desses anos e principalmente de poder ter aqui ao meu lado, né, foi uma surpresa, uhum, mas eu tenho uma pessoa que acompanha a gente atualmente e acho que isso é o mais importante, né? com É certeza. ter a opinião do outro lado, porque muitas vezes a gente pensa, idealiza, Uhum, produz e depois a gente precisa do feedback, né? com certeza. Então, Sim, por isso eu agradeço, né, a Fabi de estar aqui comigo, aqui Uhum. do meu lado, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. isso Obrigada, mesmo. Ângela. Fabi, tudo bem? Tudo Obrigada bom? por estar aqui com a gente, Eu que conversar um agradeço. pouquinho. Conta pra gente, você é a mamãe de quem? Eu sou a mamãe do Gabriel, que está no 7º ano, e ele está Uhum. na escola desde o berçário, Ai, que delícia. então também não dá nem para fazer as continhas, mas acho que é desde 2012, por aí. Olha isso. E do Felipe, que está no 1º ano, que Uhum. também está desde o berçário, só pulamos aí a fase da pandemia, mas ele está desde o berçário também. E todo mundo junto, né? Todo É mundo muito bom ter junto. você aqui com a gente. É uma mãe Obrigada. muito parceira, né? Que tá sempre presente na rotina escolar dos pequenos e junto com o Multisaúde também, né, Ângela? Desde quando eles entraram no colégio, nós já Uhum. tivemos algumas atividades juntos, né? Certo. Porque independente deles fazerem ou não, né? Uhum. Deles participarem do trabalho individual, nós estamos no colégio com a intenção de promoção de saúde. Então, vai Certo. Para além todos. para todos, Uhum. vai além da necessidade individual, né? Legal. Então, com eles, nós começamos desde o momento que eles entraram no colégio, já começamos a perturbar, né? Desde os primeiros dentinhos Desde os nascendo. primeiros dentinhos e outras atividades que a gente faz. Que gostoso. Tudo bem, dona Kátia? Olá, dona Nicole, tudo bem? Tudo bem. Mas é um prazer, tá? Ângela, Fabi, boa noite, pessoal. Mas hoje, assim, a conversa vai ser muito boa, porque a Ângela já veio acrescentar na vida dos nossos pequenos. Sim. Isso, muito, muito, ajudou bastante, É, eu acho né? que hoje é um dia de abrir todos os baús, entender desde o início como começou essa parceria, como surgiu o Multisaúde. Eu sempre tive essa dúvida. Foi um sonho sempre presente, Ângela, da onde que veio tudo isso? Porque o projeto que vocês realizam no Beca realmente faz a diferença. É, E como essa sementinha iniciou? eu entrei no Colégio Beca como professora, né, de química. Eu Aham, já era formada como dentista, eu tinha o meu consultório. E eu comecei a fazer algumas atividades. Eu gosto muito da parte pedagógica, e aí, sim. com os professores, a gente se dava muito bem, né? E nunca tivemos nenhuma dificuldade. A gente começou a propor alguns trabalhos, de saúde. Então, assim, eu comecei no colégio em 99 como professora, Aham, mas a partir do meio, né, de 99, em agosto, eu já comecei trabalhos com as crianças
de orientação, de acompanhamento deles na escovação, na hora dos intervalos. E aí, então, foi amadurecendo, e sem contar que, como professora de química, eu trabalhava muito com os grandes, né? Só com o ensino médio. Isso mesmo. E não existe coisa mais deliciosa que os pequenos, né? Eles são fantásticos. E daí eu percebi que para eu poder estar perto deles, eu deveria, assim, desenvolver algo que nós pudéssemos fazer em conjunto. Pensando, eu vi que normalmente a gente separa, né, a pessoa, o ser humano, em partes, né? Então a medicina não sabe nada de boca e a odontologia não sabe nada de corpo, né? Então o que nós fizemos? Eu falei assim, eu não vou poder trabalhar com eles dessa forma. Foi daí que surgiu a ideia da equipe profissional. Então, em 2001, quando nós iniciamos o trabalho no colégio do programa Saúde Escolar, nós iniciamos num grupo de 4 profissionais. Então, eu, dentista, aí tinha fisioterapeuta, que era a Isabel. Nossa, a gente se preocupava muito com relação à questão de peso da mochila, ergonomia, como as crianças estavam sentadas em sala. Então, era algo que eu já acompanhava, né? Porque quando eu entrei no Beca para dar aula, eu já trabalhava na área da educação já há 7 anos, né? Então, não era novo, era algo que eu já vivenciava. E eu percebi que a fisioterapia ela podia contribuir bastante com isso, né? Sim. A partir daí, não tem como você falar de educação se você não colocar um fonoaudiólogo na equipe, né? É fundamental. Claro. Então, tanto para nós, no nosso desenvolvimento, né, com relação às nossas atividades, da odontologia, da fisioterapia, mas também daquilo que para nós era o mais importante, que era a parte pedagógica, a fono tinha que fazer parte da nossa equipe. E observando, né, a alimentação das crianças, o lanche que elas levavam, aí eu falei, nossa, uma pitada de capricho especial seria um nutricionista. E aí, então, fechou. Fizemos uma equipe de 4 profissionais, dentista, fonoaudióloga, fisioterapeuta e nutricionista. E daí, então, nós começamos a trabalhar com os alunos. Então, tínhamos trabalhos individuais. Certo. Então, eu fazia trabalhos relacionados à parte da odontologia, mas nós fazíamos trabalhos em conjunto, né? Então, por exemplo, quando eu queria que as crianças desenvolvessem o hábito, né, do uso do fio dental, eu percebi que a dificuldade deles e dos adultos estava na relação da coordenação motora, né? De colocar o fiozinho dental no dedo, como colocar dentro da boca. E aí foi quando a gente começou esse trabalho, eu e a físio. Então, a físio trabalhava coordenação motora grossa e fina, e daí eu entrava complementando com o uso do fio dental. Então, Nossa, eu assim, lembro da bocona gigante que você levava. e aí todo mundo passava fio dental. A Nicole, né, ela foi um dos meus bebês, né? Sem dúvida. Desde os dentinhos de leite, né, até como aluna, né, que eu também dei aula para ela. Foi. E das atividades que nós fazíamos, né, também, a gente sempre teve o hábito e também é uma característica do colégio se preocupar com trabalhos solidários, né? Sim. Então, nós fazíamos bastante atividade solidária e eu envolvi os alunos para me ajudar, né? Então... essa parte sempre foi muito forte, né, Ângela? Por trabalhar. A Ângela trabalhar no ensino médio, então já despertava ali a questão dos alunos, o que queriam fazer. Sim. Da continuidade no ensino superior, né, Ângela? Então, você tinha vários braços ali, fazia uma feira da saúde, não é? Incrível. Bárbara, aberto ao público. Mas Fala, Ângela. só acontecia porque nós tínhamos a presença dos alunos para contribuir. Porque Claro. toda atividade que nós fazemos, principalmente aberta ao público, na rua, né? Porque nós fizemos em frente às Pernambucanas, na Avenida Itaberaba, em praça pública. Então, assim, para conseguir
fazer esse tipo de atividade, os profissionais, eles eram 30%, né, da nossa atividade. Sem dúvida. Os Isso. outros 70% era a O organização. trabalho de aluno, Sim. isso. E a organização era feita por eles. Aham. Então, essa questão de eu ser a professora do ensino médio já contribuía para se formar uma equipe, e dali nós começávamos o despertar do interesse pelo trabalho, Sim. e daí fazíamos. Mas nós não fazíamos só para a parte externa, né? A sociedade, nós fazíamos também interno. Então, eu tinha alunos que eles eram muito artísticos, né? Então, a gente fazia trabalho da fada do dente, eles se vestiam Para as Sim. crianças menores. para as crianças Isso. menores do colégio. Então, assim, era muito legal, né? Sempre foi muito bom. Tanto é Sim. que tem mudanças e a gente precisa respeitar essas mudanças, né, ao longo do tempo, principalmente porque é um trabalho de 23 anos, né, também indo aí para 24 entregou a anos. idade. Ela entregou quantos anos? Não, mas só o programa Salto Escolar. A E aí- nossa vivência ainda é de Isso. antes. E esses anos, nós fomos se modificando de acordo com a realidade também da necessidade dos alunos Sem dúvida. e da comunidade, Sim, né? e entregando outros projetos, né? Exatamente. A gente fica na memória essas vivências muito boas. A gente contou também de alguns projetos que hoje acontecem na escola. Então é assim, Já começou lá. É isso Já mesmo. começamos lá. Isso há 20 anos atrás, aí eu vou puxar aí para um lado para a gente parar e pensar. Há 20 anos atrás, os alunos já pediam essa questão de ser protagonista Sim, do ensino dele, do processo ensino-aprendizagem. Tanto que tudo que fazia o professor era um mediador. uhum, E nós já dávamos a voz aos nossos alunos, desde trabalhar fora com a comunidade, também com as crianças pequenas, que era o grande acontecimento, né? essa questão, Isso. independente do projeto que é realizado naquele momento, né? Antes era uma feira da saúde, era uma ação com a comunidade, já existia esse perfil. Já. E hoje no que vem acontecendo, né? E aí também queria saber, Fabi, Isso. porque hoje a gente tem aí os meninos, um já no Fund 2, um entrou agora pro Fund 1, né, o Fê. Aham. Como pra você, mãe, essa situação de enxergar seu filho realmente como protagonista, dá aquele aperto no coração, dá esse medo da autonomia, ou você sempre apoiou? Como que acontece Não, eu isso? acho muito bom, porque eu sempre penso lá na frente, né? Como que eles vão ser quando eles estiverem adultos, que tiver que trabalhar. Então, eles já criando essa autonomia desde pequeno, Sim. chega lá na frente, eles já estão aptos, né? Já pelo menos menos nervosos, Sim. assim, Sem mais dúvida, é isso soltos. Eu Uhum. acho isso muito legal. Ai, E você consegue perceber, porque hoje o Fê, eu lembro a formatura dele, né, G5, então, tão pequenininho, a gente olha para as crianças como, né, mas ao mesmo tempo entregando responsabilidade, evoluindo eles em cada processo. Sim. Você consegue já perceber numa criança de 5 anos esse processo de autonomia no Fê? Já Ou mais ou no Gabriel? eu percebo mais no Gabriel, né? Porque antes Certo. ele era bem tímido, introspectivo. Olha, E hoje ele tem vários elogios dos professores falando que ele se solta mais para apresentar Que um ótimo. trabalho. Sim. Ele é Aham. mais assim falante do que era antes. O Aham. Felipe eu acho que já é um pouco diferente, ele já é um pouquinho mais dado, então já, Isso, é o né? segundo, isso. É. Aham, isso. Mas do Gabriel é assim invisível. Ai, que legal. Acho que vem muito dos projetos que vai sendo desenvolvidos. Então, as crianças se sentem seguras. Sim. Ele veio essa semana lá na sala, aí tava O Felipe? o Gá. Gabriel. Aí tava uma coordenadora resolvendo uma coisa aqui, outra coordenadora resolvendo, e ele veio pedir autorização pra entrar. Aí antes ele não pediria, porque ele não tem aquela afinidade comigo tão grande. Mas ele veio, conversou, pediu, me contou a história do que aconteceu. Ai, o Felipe atrasou, e isso. E uma desenvoltura que eu falei, ai, Gabriel, você tá tão lindo. Uma graça ver ele assim, viu, Fabi? Parabéns mesmo. Fabi, fala um pouco para nós, vou aproveitar. E essa questão de ter esse apoio da multissaúde dentro da escola dos seus filhos?
Fala um pouco então, dessa questão. eu sempre achei isso sensacional. Sim. Sempre. Isso. E assim, todo mundo que pergunta, porque mãe, né, É tem claro. mania de falar do colégio onde estuda, os Sim. filhos e tal. Essa Eu troca sempre acontece. falo, né? Ah, gente, a gente tem um projeto de saúde lá na escola que é muito bom. Aí, sempre comentando, e eu acho muito bom mesmo, porque eu lembro bastante do Gabriel. O Felipe, ele não me dá tanto problema para tirar dente, nada disso, porque quando amolece, enquanto ele não tira o dente, ele não sossega. Mas o Gabriel, ele me dava muito trabalho, ele não deixava a gente pôr a mão, e a doutora Ângela que salvava a gente, Sem né? dúvida. É um Porque conforto, não é? que olha, se não fosse ela, o negócio ia ser feio. Não é um. E a gente sabe que não é só Gabriel nesse processo, né, exato. Ângela? É, porque a nossa intenção no colégio, né? Ela é muito além do trabalho individual. A nossa intenção é conseguir transformar, né, essas crianças Uhum. em adultos mais corajosos, né? Sim. Eu, na minha rotina diária, eu atendo muitos pacientes e 99% deles sentam na cadeira e a primeira coisa que fala, eu tenho trauma. medo, Eu eu tenho trauma. É, a nossa geração, mais ainda, tem que mudar isso, é Escuta verdade. aquele barulhinho da broca. Nossa. Ah, pelo amor de Deus. Já aquele arrepia. motorzinho. E eles, no colégio, essa questão de nós trabalharmos, né, deles terem autonomia e saber o que é certo, o que é errado, porque hoje, né, com tudo que nós temos de informações, né, muitas informações, inclusive, Isso. eles precisam saber escolher. Então, nós temos, assim, como função, apenas orientar o que é o correto. Sim. Porque Sim. quando a gente vai buscar de informações, a gente precisa também saber aquilo que nós estamos buscando, né? Uhum. E isso para nós é muito importante. Então, assim, eu ter uma criança que não tem medo, então, não é paciente da doutora Ângela, não tem problema. O que me importa é, ele tem medo. Uhum. Entendeu? Quebrar isso, Como né? vamos Quebrar. desenvolver. Ele não tem mais medo. Isso para mim é muito legal, Sim. sabe? Eu ganho muito mais em perceber que eu pude contribuir, né, para a vida dele, porque a parte odontológica, ela é algo que faz parte da vida, né? Então, Sim. assim, pelo menos uma vez ao ano, né, o ideal que a gente faça uma visita ao dentista, mas ir de maneira confortável é bem melhor, né? A pessoa se sentir confortável, não perceber assim ruídos que Sim. causam medo, Confiar. confiar. Sim. Isso é bem importante, né? E eu vejo que nós tivemos, eu falo muito da parte odontológica, mas assim, eu durante todo esse tempo eu sempre acompanhei a equipe, né? Uhum. Então foi muito bacana nós fazermos diagnósticos no colégio, como por exemplo, olha, Todos seu os anos. filho Isso. está com um problema de escoliose, Uhum. ou qualquer outro problema de postura, ou o pezinho que não desenvolveu corretamente. Sim. Então, apesar de nós estarmos ali, a intenção é ajudar. Por quê? A gente só enxerga aquilo que a gente conhece. É Sem isso dúvida. mesmo. Né? Aham. Então é muito comum e os pais falarem: nossa, mas eu achava que estava tudo bem, Sim. o joelhinho dele ser viradinho, né? Então, de Que conforme nós fosse crescendo, que ele ia que ele iria mudando. mudar, mas Uhum. às vezes a gente precisa contribuir para essa mudança. É isso Claro. mesmo. Uma dica, alguma coisa importante na Sim. fala ou na escrita, ou perceber se está na hora certa ou não da criança falar, ou como comer, né? Que existem aquelas mães muito protetoras. Então, assim, não pode dar uma fruta com casca para o filho, ou dar uma fruta para a criança morder. Que momento é o correto? Então, Sim. a nutricionista, ela contribui para isso. Né? Nós não Verdade. estamos lá para dizer o que está certo e o que está errado. Pra ter essa Nós estamos lá para ajudar. É Né? isso E a mesmo. gente se põe à disposição de todos os pais, para contribuir em tudo que houver a necessidade. Então, a questão da saúde no colégio, e o que eu vejo assim de muito positivo, é que se nós conseguimos, durante tanto tempo,
fazer tantas atividades, né? Eu tenho uma pasta, eu não sei de quantas páginas de todas as atividades que nós fizemos, né? Isso. Que eu coloco todas lá. Sim. O que é mais legal é a gente ver que mesmo quando chega as nossas crianças novas, elas acabam sendo motivadas por aquelas que já estão ali, Sim. né? Tem E a o troca colégio, ele ajudou muito. Então, eu ia na sala da Dona Kátia. Ai, Dona Kátia, estava pensando em fazer uma feira da saúde para a comunidade e eu vou trazer o ProSangue para captar, né, sangue. Uhum. Então, era um processo que parece simples, mas era dificílimo, Claro. né? Porque a equipe do ProSangue é uma equipe que exige muito. E o colégio, ele sempre contribuiu. Então, Precisa. Sim. se Isso, tudo deu precisa. certo, e está dando até hoje, as atividades que nós fazemos, é porque o colégio abraça as nossas ideias, né? Sim. Isso é muito legal. Nós somos pioneiras, né, É. Ângela, com esse trabalho de multissaúde dentro do colégio. Exato, Há 20 anos atrás não tinha isso, exato. né? E você vê a diferença, assim, a tranquilidade. Já falo porque, assim, tudo que você resolve dentro da escola com um grupo de crianças é mais fácil do que eu sozinha lá em casa com meu filho. Então, é o que a Ângela acabou de comentar. Vão para a sala da Ângela, a Ângela vai passando e vai com uma meia dúzia, tudo atrás e todo mundo Um conversando. encoraja o outro também. Tudo bem. Ninguém com medo. Quando sai do consultório da doutora Todo mundo com a Ângela, luvinha na porque mão. nós temos consultório nas duas unidades, duas né? unidades. Para atender toda a turma. E quando saem tudo com luva, um desenhou na luva, o outro, todo mundo feliz. Então, isso realmente quebrou. Quebrou. A gente vê isso nas nossas crianças, que é muito tranquilo essa questão do dentista, né? Com certeza. Porque faz parte da rotina. Faz. E eu vou falar mais uma. Isso. O meu pequeno, Felipe, ele não vê a hora de chegar sexta-feira, Olha lá. porque a doutora Tamires vai lá na escola. Isso. Então, assim, Olha, ele tá já vendo? sabe o dia da semana e ele já fica na expectativa E do se dia tornou um dele. momento bom, né, vendo? Fabi? Olha que gostoso. Eu acho que realmente, para as crianças, quando aquilo se torna comum dentro da sua rotina, é muito mais fácil de você estar desenvolvendo. Então, eu falo, pelas crianças do período integral. A maioria das refeições do dia, se não quase todas, é feita dentro da escola. Isso. Então, se tem um cuidado muito grande do almoço, do jantar desse pequeno, do lanchinho. Então, se aquela criança, a tia Beth fala muito, né? Vê como aquela criança está se alimentando. Ah, ela tá comendo arroz, tá comendo feijão. Tentou introduzir uma salada para ela. Então, Legumes, isso. tem uma refeição Eu sempre completa, fui não é? chata, ensina a mastigar, ensina... O uso do talher. O uso do talher, tá Nossa, vendo? a E tia uma Maria vez, olha lá, pegava muito no pé do Gabriel, É. porque ele passava o dia, né? Então, E uma vez por semana a nutricionista está ali no momento da refeição, Muito bom. também é Faz muito a importante. diferença. sim. Né? Tá ensinando, tá fazendo provar tudo. Quantos relatos nós temos e de quando- pais que não comia, passou a comer. Mesma coisa a fisioterapeuta, que Sim. sempre também, em tudo quanto é escola, tem essa preocupação com mochila, né? Peso da mochila, Sim. tudo quanto é escola tem. Então, com a orientação, vem ajudar, Sim. né? Hoje, acho que nós temos um pouco menos de problema no Fundo 2 e médio, porque eles estão agora com Chromebook. Mas antes, foi quando nós fizemos o maior uso de armário dentro da escola. Hoje, os armários estão tudo lá, quase pouquíssimos usam, né? Porque Mas- foi um pedido, né? Foi, Nosso foi. com os pais, então Isso. nós nos unimos na realidade. Naquela época, isso. Porque a gente percebia a necessidade de levar os materiais. É necessário, É né? claro. Só que Aham. também a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes as crianças extrapolam, né? Isso. Nos brinquedos, nos lápis de cor, nas canetinhas. Então, assim, a gente começou a trabalhar isso com eles, né? A fisioterapeuta. Aham. E como nós percebemos que o material
e a disposição das aulas na grade horária Isso. era necessário aquele número e aquele peso, Aham. foi nesse momento que então pensou nos armários, Isso, a a necessidade. necessidade Sim. e o colégio, mais uma vez, né, observando Claro. aquilo que a gente pedia, nós Sim. trouxemos para o colégio os armários. Então, Muito assim, bom. Isso. você vê o quanto o colégio se preocupa É. com os alunos. Porque, na realidade, é como Sim. eu disse, a gente tem que pensar sempre, né, no indivíduo Claro. como um Uhum. todo. É claro. É esse o ponto, né, Ângela? Muitas vezes a gente olha para a escola e pensa só na parte pedagógica, né? Então fala que aquela criança tem que estar aqui, aprender a escrever, aprender a somar E e não passar é. no vestibular quando se forma. Não Mas é. eu acho que para o Colégio Beca, para minha mãe, para É uma essa formação família, né, integral. que é o É uma Beca, formação integral. a gente É, se preocupa com a saúde, com com o tudo. bem-estar, como aquela criança está se desenvolvendo de uma forma completa, né? Se ele É. tá saudável, se ele tá bem, se ele tá feliz, se o socioemocional tá bem, Isso. se ele é um pacotinho Tem completo, que né? ter um olhar É uma 360 parceria com a graus. família. Até porque é um momento de aprendizagem. Sim. E se a criança não está bem, ou você pode eliminar o que pode vir atrapalhar o desenvolvimento dele, nós temos que estar ali atenta, É isso né? mesmo. Faz e parte, é faz função. parte. E a Aham. nossa contribuição era isso, era ajudar a escola, né, assim como ainda é a nossa missão, Uhum. Isso. ajudar a escola a enxergar outros pontos positivos. Então, assim, nós estamos lá para isso, para Com colaborar certeza. com o desenvolvimento do aluno e fazer com que ele cresça um adulto saudável Sim. em seus hábitos, mesmo. principalmente. Uhum. Então, algumas coisas que, com o nosso olhar de especialistas, cada um na sua área, Aham. nós íamos conversando com a direção e a direção ia aceitando as nossas observações, né? Certo. Tinham coisas que elas eram implementadas de imediato, tinham outras que demoravam um pouco Sem mais para dúvida. que fossem, mas nós conseguíamos mostrar com uma outra visão, porque ali eles estão, óbvio, na visão Sim. pedagógica. E nós entramos com uma outra visão. Claro. Então, Uhum. eu acho que esse todo é que é importante, Sim. né? E eu acho que o mais importante de todo esse relacionamento é o contato com os pais. Sem dúvida. Por que que eu quero Isso. fazer esse parênteses? Porque nós fazemos atendimentos dentro do horário de aula, né, Uhum. para os alunos, e muitas vezes nosso contato era pela agenda, pelo ClaSap, né, mas ter os pais próximos é muito importante, Sim. né, então assim, Porque aí o processo acontece em conjunto mesmo. Com e a certeza. segurança, né? O pai nos conhecer. Então, assim, Uhum. a Fabi, ela pode falar um pouco até melhor com relação a isso, porque ela convive um pouco ali com a gente com relação ao consultório, né, Fabi? E isso é importante, você não acha? Do que ter uma equipe de saúde, mas eu não tenho contato com essa equipe. Realmente. Antes era só aquele atendimento, né, da escola Dentro com a da criança, escola. a gente Isso, não é. via, não conhecia. A senhora não me conhecia, eu também não te conhecia, era só de vista. Sim. Hoje a gente tem um contato mais próximo, né? Porque o Felipe passa com a fono lá, ele teve auxílio também com a físio, porque ele não andava quando ele era bebezinho, ele demorou muito para se sentar. E eu vou falar que a Elaine, assim, foi Maravilhosa. sensacional. Ela é- Maravilhosa, ótima profissional. Então, assim, a gente acaba conhecendo vocês melhor, tendo mais contato. Qualquer coisa a gente pode falar, tem mais abertura, né? Sim. Eu acho É que importante. se sente, percebe o quanto nós estamos abertos a essa comunicação, Sim. né? E o quanto para nós é importante as observações, né? Eu falo que se quando você pergunta para o outro e ele fala que tá tudo bem, Uhum. ele está encerrando o assunto. Quando ele vem para você e te faz uma observação, ó, podia melhorar isso ou aquilo, além dele estar nos dando a possibilidade de corrigir,
Sim. ele também está fazendo uma proximidade, e essa proximidade é muito boa. Então, Claro. assim, Sim. ter a proximidade dos pais com o colégio e ter a proximidade dos pais Sim. com a gente, com a nossa equipe, para nós é muito importante, né? Teve uma criança do Beca que hoje eles mudaram de cidade, então eles estão longe, né? Mas foi engraçado quando ele entrou no colégio, a mãe não sabia que tinha consultório e tem consultório dentro do colégio. Tem. E eu quero fazer até um parênteses com relação às luvas, né? Porque eu já levei um monte de cacetada por causa dessas luvas. Pecado. Oh, Porque meu as Deus. mães brigavam comigo, doutora, que coisa nojenta. Aí eu falava assim para as mães, mãe, eu tô mandando a luva para a senhora saber de que nós não usamos luva de um para o outro. Certo. Então, seu filho tá Então. levando a luva que eu usei nele, Aham, né? claro. Porque apesar de vocês não estarem lá, a gente tem muito respeito, Claro. né? Com certeza. E os cuidados. Então, isso era uma questão. E quando essa mãe soube que tinha o consultório, ela quis tirar o filho do colégio. Ai, que Por horror. quê? Porque a criança tinha tido uma experiência muito ruim, né? E ela, inclusive, quando ela chegou no colégio, ela não andava. Era uma criança da educação infantil, ela não estava andando direito por conta dessa experiência ruim que ela teve num dentista, que Nossa seguraram a criança para o Nossa. procedimento, É. né? E aí a mãe ficou em pânico. Aí o dia que eu peguei a criança e levei para o consultório, porque a gente leva para condicionar. Hoje, né, vou até falar o nome dele, o Nicolas, ele é meu paciente até hoje, é um homem, Ai, né? que graça. Olha. Mas mesmo indo para o interior, eles acabam tendo esse vínculo, né? E a mãe falou: olha, o que mais me dói de sair daqui é ter saído desse colégio, porque o meu pequeno não tem essa experiência, né? Aham. Então ela se preocupa de constantemente levar ao consultório para ter essa questão de não ter o medo, né? Então isso é importante. E eu fui tratando do Nicolas, e o Nicolas só saiu do Colégio Beca porque realmente eles foram para outra cidade, né? Então por isso que ele saiu. E isso para nós é muito bom, né? Sim. Porque nós não queremos ser um problema, Não, Não. hipótese alguma. mas nós queremos contribuir Isso. para o Com crescimento. Esse é o certeza. objetivo. Esse é o maior maior objetivo. objetivo. Não, e Isso. olha entendeu? que incrível, né? A diferença que você fez na vida dessa criança, que hoje já é um homem, mas o quanto você faz todos os dias lá no Beca, Isso. né, Ângela? É muito presente esses discursos, porque, eu lembro, vou falar, eu já falei da Sabrina no GA, quando a Sabrina, né, sem querer, tava brincando na quadra, criança, e criança brinca. Nossa. Quem nunca uma criança caiu e não Cai, ralou, machuca. ou caiu, ou bateu o dentinho. E é muito legal a gente ter você sempre próximo, né? Como que a gente faz? Como que acalma essa família? Porque falar que criança não se machuca É difícil. não né? é criança, né? Eles gostam de correr, gostam de brincar. Mas eu acho que até esse apoio de vocês de imediato dentro da escola gera uma segurança para nós, gera. né? Pros Sem dúvida. Para a pais, família. nossa, Não é, Fabi? muito. Porque eu penso assim, Fê, Gá, nessa rotina, né? Como pra você também fica a questão. Eu queria entender. Porque a gente falou muito a escola como enxerga o nosso papel para as famílias. Mas e você? Como que você enxerga o papel da escola e do multi? Qual é o nosso papel para você mesmo? Qual é a nossa responsabilidade? O que você espera da gente? Eu tô confiando os meus bens mais preciosos na mão da escola, né? Sim. E, consequentemente, do Multisaúde também. Então, a gente tem que confiar, tem que Sim. esperar, lógico que vocês vão cuidar Verdade. deles da melhor forma possível. Aham. Além da parte da educação, né? Porque a educação é o né, principal, mas mas assim, a confiança que a gente tem, a gente percebe que eles são todos tratados com muito amor, muito respeito, Uhum. é muito humanizado o negócio, é aquele negócio bem Todo mundo bem junto. família, né? Tem que ser. Isso. Aham. Então, acho que a gente Eu acho que é essa a ideia, né, Fabi? É entender o que a família espera da escola e a gente vai sempre se moldando para entregar Pra isso, atender né? isso, Ângela? fazer a melhor entrega. Acho que o Multisaúde sempre Essa é a esteve ideia. aqui pensando em fazer o melhor pelas crianças e pelas famílias,
assim como o Beca, né? Então, cada mudança que a gente tem, na minha eletiva, né, como pro, eu vivenciei a sua feira da saúde, então fica uma memória. Eu falei, como que eu não vou fazer isso com os meus alunos, né? E aí a gente começou a trazer um pouco, e até aproveitar esse momento para te agradecer, porque eles ficaram encantados, viu? Foi muito gostoso a Feira da Saúde que a gente fez ano passado. Claro. Nós gostamos bastante de estar atuantes, né? De Uhum. participar. Tanto é que o nosso propósito, eu falo nosso porque eu e da minha equipe, ela nunca foi de captação de paciente. Nós Sim. nunca fizemos isso. Uhum. Tanto é que nós nunca tivemos, por exemplo, no colégio, algo que mandasse para os pais assim: senhores pais, se vir ao meu consultório, você ganha isso, aquilo. Não, porque não é o nosso propósito. Nosso propósito é atuar dentro do colégio como se nós não estivéssemos fora, né? É de estar realmente ali com eles, né? Então, assim, a questão do consultório, nunca tive a preocupação de estar do lado do colégio. Por quê? Porque não é esse o nosso objetivo, né? Nós não estamos lá Muito para tranquilo. captar paciente, nós estamos lá para contribuir para crianças saudáveis, hábitos saudáveis, e para Isso. que eles consigam crescer de maneira a saber fazer boas escolhas, né? Certo. Só que o livre-arbítrio é algo que a gente Isso. também não consegue controlar. Com Então, assim, certeza. ensinamos, né? Eu vou falar também igual a Fabi, como mãe, né? Uhum. A Nicole nunca pegou chupeta. Nossa, eu me gabava por essa questão, né? Não aceitou chupeta. Minha filha não chupa que bom, chupeta, né? linda, maravilhosa. Né? Eu posso fazer um parênteses? Eu pensei, você vai falar mesmo? Eu vou. Ai, eu não acredito. Ela tentava chupar chupeta escondida. Olha, uma mãe não sabia de uma coisa dessa? Eu acho que é por causa da avó, né? Aí não demorou muito, eu toda feliz que a Nicole nunca precisou de chupeta, né? Tá tudo em ordem. Na educação infantil, a Nicole foi para fono. Precisou, foi um trabalho muito importante. Foi. A Nicole precisou da fono para ser alfabetizada, Foi. né, Nick? Foi um desafio, mas é assim, eu Mãe, era trabalhando Lígia? o dia inteiro. Era Foi Lígia a mesmo. Lígia, Ei, ótima Lígia, também, hein? veio aqui já, né? Agora ela tá Nos com meu irmão, podcasts. olha Isso. só. Então, a Nicole, para ser alfabetizada, ela precisou mesmo da intervenção que eu levávamos no consultório da doutora Assistia TV com Ângela. palitinho na boca. Isso. Assistia TV com a hoxa na boca. Passamos por tudo isso. Assopra aquele que faz assim língua de de aniversário. sogra. Língua de- Assopra, volta, só. Ai, que Oh, graça, meu tá Deus, vendo? marcou. Aí não demorou muito, veio a rapa de tacho, veio o Ravi, Sim. chupetão. Eu falei, Meu deixa Deus, Kátia. isso. Aí eu, Ângela, pelo amor de Deus, aquela, né? Mãe é sempre mãe, né? Em todo lugar. Ângela, mas a Nicole não chupou chupeta e o Ravi ia chupeta. Aí ela falou, aí me tranquilo. Até 2 anos, tá certo, Ângela? Até Tá 2 tudo anos certo. está tudo certo, sem problema. Ravi fez 2 anos, eu me virei nos 30 e tirei a chupeta do Ravi. Que bom. Tirei a verdade. chupeta do Ravi. Sim. Demorou um pouco, Ravi precisou de fono. Olha que beleza. É. Aí teve outro episódio, não tão distante, né? No Fundamental 1, a fisioterapeuta também trabalhou, Aqui. que foi Elaine, me orientando sobre a postura do Ravi. Então, eu falo, como mãe, foi muito confortável para mim. Sim. Claro, corri atrás de tudo, conforme a orientação das profissionais. Sim. Mas se bobeasse, eu como mãe, trabalho o dia inteiro. Meu filho o dia inteiro na escola. Cômodo, né? Assim, é fácil não pra é. gente. É cômodo. E elas percebendo, elas pontuando e eu fazendo a minha parte. Então, Com certeza. eu falo, é ótimo, muito bom. É até engraçado, né? Falar de trabalhar o dia inteiro, ficar fora, né? Que quando eu chegava em casa, minhas filhas falavam assim: ai, mãe, ainda bem que sexta-feira você vai fazer limpeza nos meus dentes, né?
Porque as minhas três, né, Tá vendo? estudaram no É. colégio, a Carol se formou, já é até dentista, né? Olha que Também. honra, Oh, né? orgulho. Então a Linda. Carolzinha já é até Um dentista, orgulho. a Gi que tá saindo agora e a Sim. Rafa, né? Então Também. elas falavam assim: nossa, mãe, a gente só vai no dentista quando é no colégio. Tá vendo? Eu falei, É assim. graças Não é a Ainda bem Deus. que Sim. tem, né? Ainda bem que Sim. Porque não é fácil para ninguém, não é? você Não é? tem que se deslocar, levar, chegar numa recepção, Uhum. aguardar para ser atendido. Então, assim, o conforto ali, ele é muito É. grande, né? A Uhum. comodidade. É. Sim. Então, para mim também. Então, Uhum. mesmo sendo as minhas filhas, as três eram atendidas dentro do colégio. Sim. Não, e são hábitos que permanecem depois, né? É. Não sei como funciona muito, porque a gente tem uma realidade beca, né? Não sei como é da porta pra fora, como que perdura esses hábitos nos adolescentes, nos adultos, né, recém-formados. Porque pra mim, ficar muito tempo sem ir no dentista já não consigo. Incomoda, Então a né? gente A cria Nicole um é hábito isso. muito saudável. É. Ou ter uma proximidade. Ai, gente, eu o tempo todo sentada aqui. Eu tô com a perna dobrada. Vocês não estão vendo de casa. Jogado o braço pra cá, a coluna tá um S. Isso. Aí eu tô assim, meu Deus, daqui a pouco eu tô apanhando nessa mesa também. Porque a gente cai em maus hábitos, né? Cai. Uhum. Mas é importante porque tivemos uma orientação, tivemos essa educação no decorrer da escola. E isso graças ao Sabe o que é Multisaúde, certo né? ou não, né? Ou É o que não. você falou até agora, Exato. né? Se vai seguir é outra história, né? Isso. Não, Mas assim, é muito gostoso, por exemplo, quando chega os pacientes no consultório, trazendo crianças para nós atendermos, né? sim. E aí quando eu olho, Você nossa, fala, foi minha odontopediatria. aham. Eu falo, não acredito, você já tá com 2. Isso. Ah, eu vim aqui trazer para você ver. orgulho, Então, assim, é. isso é Sim. muito bom. Eu acho que é muito melhor do que o sentimento que a gente tem que tá ficando velho, né? Não, é gostoso demais. Não, eu não vou olhar para esse lado. Eu também não olho, eu acho isso, muito senão eu vou sair legal a perdendo. gente ver Sim. isso, né? E nesse contexto de tudo que a gente está conversando, né, a gente falou da importância do papel da escola, que é olhar o aluno aí como Um várias vertentes, né? Isso. Então ele tem pedagógico, ele tem a saúde, ele tem o bem-estar e assim por diante. Mas para a gente contextualizar o pessoal de casa, eu queria a gente sistematizar assim. O dentista, ele afeta no pedagógico? O nutricionista, ele afeta no pedagógico? Como que isso ele se encaixa? Tá. A parte odontológica, ela afeta principalmente, né? Quando nós temos crianças que têm dor. A dor, ela pode ser de uma cárie ou ela pode ser simplesmente um dente mole, porque é o que eu falo para todos os pacientes. Dor e medo, nós não podemos medir, né? Então, Verdade. a gente tem que respeitar. E isso contribui, porque eu já tive sim casos de eu estar no colégio e crianças me procurar, ou o professor me pedir se eu podia dar atenção para uma criança, que não era uma criança que eu acompanhava individualmente, mas se eu poderia ajudar, porque aquela criança estava com dificuldade de fazer as provas, porque ela tinha dores. Olha só. Então, assim, eu duvido aqui quem tem dor, seja do que for, que consiga ter um bom desenvolvimento. Então, é. falando a respeito da dor, nós temos isso. Mas nós vamos além disso, né? Então, vamos falar do paciente que respira errado, o paciente que respira pela boca. Muitas vezes os pais não percebem, mas o paciente que respira pela boca, ele não tem um bom desenvolvimento. Então, vai evoluir para um problema de boca, uma maloclusão, sim, mas também evolui na postura, ele não dorme direito. Então, durante o dia, ou é uma criança extremamente irritada, ou ela é muito dispersa, né? Por quê? Porque ela não conseguiu ter um bom sono. Então, essa questão de nós detectarmos e avaliar e orientar os pais a conseguir solucionar o problema é importante, porque eu já tive pai que falou assim: nossa, mas eu não sabia que ele respirava errado. Aí eu falei, então, levanta, fica em pé para tia. Aí na hora que ficava em pé, eu falava, ó, mãe,
Você está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Está vendo isso? Então, assim, são todas questões que nós lá estamos contribuindo. A nutrição nem se fala, né? Sem dúvida. Porque a nutrição ela está ligada totalmente ao desenvolvimento, ao bom desenvolvimento, né? Então, isso é importante. Então, o todo é importante. Por isso que nós estamos lá. Da gente poder ajudar as crianças a se desenvolver, tá? Seja na dor, ou seja, apenas quando a gente orienta os pais, que nós estamos vendo que está tendo um problema, e esse problema contribui para que ele não tenha um bom aprendizado. A criança que não dorme bem não aprende, não cresce, não consegue comer, porque ou ela respira, ou ela mastiga. Então, ela acaba não mastigando de forma correta. Isso é importantíssimo. Então, é um exemplo no meio de um mar de exemplos que a gente pode passar a tarde toda falando, né? Do quanto a gente pode ajudar e contribuir para o desenvolvimento, entendeu? A questão do geral, então, uma criança que não escova os dentes direito, sangramento na gengiva, que pode trazer, eu até brinco, eu falo engraçado, né? Ela corta o dedo, então lava com sabão, passa metiolate, isola, ajuda, não pode contaminar. Na hora que escova o dente, a gengiva sangra e não se tem o mesmo cuidado. Só que a gente não pode esquecer que os vasos sanguíneos da boca tá mergulhado em um monte de bactérias, né? E que a doença mais grave que nós temos do coração, né, pode causar infarto, que é a endocardite bacteriana, está associada a problemas de boca. Exato. Então, é importante que a gente oriente as crianças. Às vezes, eu ia falar com eles, fazer uma palestra para eles, a gente estava sempre juntos. Então, eu pegava a pessoa mais bonita que tinha no momento e eu tirava todos os dentes e punha a foto dele lá, entendeu? Da pessoa ali. Eles olhavam e falavam, nossa, mas que horroroso! Mas tá horroroso por quê? Né? E é exatamente isso. Então, a gente precisa ter uma boa saúde para ter um bom desenvolvimento geral. É essa questão que eu iniciei, né? Que o médico olha o paciente sem boca e o dentista olha o paciente sem corpo, né? Então, a gente trabalha dessa maneira. Isso é muito ruim. Então, assim, ser muito especialista de algo faz a gente perder o todo. Então, o Colégio Beca, ele é especialista na educação, sim, mas ele não perde o todo. Sim. Porque outros fatores contribuem para o bom desenvolvimento, né? Então, a gente precisa se preocupar com isso. Com E certeza. sabemos, né, eu falo, uma parceria com a mesma que eu falo com o mesmo objetivo há mais de 20 anos, é porque nós lá dentro do colégio a gente vê toda a diferença, a importância Os que benefícios, né? Com é verdade. certeza. Então, nunca pensamos Porque dá assim, certo. porque dá resultado, dá resultado. Ah, nossa, eu né? acho Ajuda super muito, útil. né, mãezinha? Sim. Com certeza. Uhum. E eu acho que pensando também em tudo que a gente tá conversando, acho que valeria a pena a gente dar uma dica aí pro pessoal. Sabe aquela frase de impacto? Aquele momento reflexivo? Olha, eu tenho uma frase que para mim ela é para a vida, né? Eu falo assim, a saúde do que for, tá? De boca, de corpo, de mente, a saúde, ela é mais importante que a vida. Porque a vida sem saúde, ela não vale a pena. Se alguém passou por algo ou acompanhou alguém doente, sabe, do Sim. que for, uma dor de dente que seja, a pessoa com uma dor de dente, ela quer se matar, porque é terrível. Então, assim, a saúde, seja do que for, ela é muito importante. Então, nós temos que preservar. Nós Com temos certeza. que, hoje se fala muito disso, né? Preservar, tomar cuidado, bons hábitos, desenvolver bons hábitos. Então, estando hoje, né, sendo falado muito mais, parece estar até muito mais na moda, nós, há 23 anos, já estávamos na moda, né? Sim, criaram a moda. Isso aí. Contribuímos, né, para ela. Lindo. Fabi, queria também que você desse o seu recado, a sua mensagem como mãe
o que você aconselha o pessoal de casa, as outras famílias? Então, aquele momento, pega lá no fundo da caixinha. Sabe aquela dica assim? Se eu soubesse disso antes, nossa, como teria me ajudado? Eu acho que a gente tem muito apoio por parte da escola, por parte do projeto. Assim, acho que a gente tem que aproveitar a oportunidade, né, que a gente tem. Não pode deixar passar. E Certo. principalmente quando são coisas boas, né? Aham. Então, É isso mesmo. é É o estar isso. presente, né? É É. aproveitar tudo que a escola pode oferecer, né? Isso. A vida. É. Tudo que a gente vive junto, né? É muito bom. Obrigada. E aí, dona Kátia? Tem o seu recado também? Eu tenho o meu recado assim para o momento, né? Aham. Agora, eu defendo isso a minha vida inteira. A escola que vocês colocam os filhos é uma escolha. Então, seja no Beca, confia, confia no trabalho que a gente está desenvolvendo, que é parceria, Fabiana, porque a vontade nossa, aí eu falo nós desse lado, é tão grande para que tudo dê certo, para nós é um orgulho enorme ver nossos alunos. Agora nós estamos em época de fechamento de TCC, meu Deus, formatura. Sim. É tão gratificante vê-los ali. Era tímido, não é mais. Falam muito bem, tem uma desenvoltura, tem tem tudo, tem sucesso. Então, eu falo que são dois lados querendo a mesma coisa. É isso Verdade. mesmo. Então, é de coração mesmo. Eu falo, confia no nosso trabalho. Tem algum problema? Vem, senta, conversa. Nem tudo que nós vamos pontuar pode ser bom, pode ser ótimo, mas é em pró do sucesso do filho de vocês, de coração. É isso. Olha! Eu falo porque às vezes Isso. é normal das famílias. A hora que entra no Colégio Beca, alguns estão com a gente desde quando se Nossa, conhecem por minha gente, né? Desde o filha- nenenzinho. Elas iam no Moisés ajudar a atender as crianças. Desde pequenininho. E assim, né? Eu vou falar como mãe, eu falei até agora como dentista, falando como mãe. A gente tem que tomar cuidado também, não ficar aquela rasgação de seda, né? Mas acho que a gente tem que ser bem O que é? bem coerente, né? Eu vejo, por exemplo, a Caroline, que é a minha filha mais velha. Então, ela tem 22 anos, vou dizer que tem, sei lá, 22 anos de beca, porque até hoje ela atua dentro do colégio hoje como dentista, né? Isso. E assim, ver ela passar no vestibular do que ela quis e ser bem-sucedida, você fala, valeu a pena. Com né? certeza. Você ter uma filha como a Giovana, que ela é um Esplêndida. furacão. Ela é A uma... gente queria amarrar ela todo dia. Hoje é um ser humano, mas já nos deixou muito de cabelo branco. Hoje ver ela passar num vestibular, ela quer fazer engenharia civil e passar bem, e você vê assim, é gratificante. E a performance, E né, a que ela performance. tem. Agora, para mim, o mais espetacular é a minha Rafaela. Por quê? Porque quando a Rafaela passou para o 6º ano, eu cheguei no colégio e falei, estou tirando a Rafaela do Colégio Beca. Não acreditei. A Kátia quase me matou. Não acreditei. Eu não posso... Falei, você vai me explicar por quê? Eu falei, Kátia, o Beca é uma escola muito forte para Rafa. A Rafa, ela é TDAH, ela tem déficit de atenção e hiperatividade. Muita dificuldade de aprendizado, muita dificuldade de aprendizado. Não falava, muito tímida. E aí conversamos, eu falei, eu vou tentar. Eu não quero ver minha filha sofrer, né? Para mim era importante o Beca, porque é uma escola boa, né? E sempre se preocupou com o conteúdo, tem toda a questão ali. Então, assim, para mim seria muito bom.
dos cuidados, mas eu percebia que ela não acompanhava. E eu não queria ver minha filha sofrer. Então, Queria poupá-la? eu queria poupar, como qualquer mãe. Então eu queria colocar ela numa escola que B com A é Bá e B com E é B. Eu não queria que ela tivesse que se desenvolver, porque eu achava que ela não ia conseguir. E para mim, hoje é uma surpresa. Ela é uma aluna de nota 10. Fala muito bem. Nossa, sabe, eu super vou te segura. Boa falar. timidez. Sim, eu não Se tenho coloca. palavras para dizer o que era a Rafaela no 5º ano, que eu quis tirar do colégio, e o que é a Rafaela hoje indo para o ensino médio. Sim, Assim, de clareza nas suas decisões, Sem dúvida. sim. nas suas tomadas do que fazer. Então eu deixo Com para certeza. ela sempre muito aberto. Você quer ir para uma ETEC? Você quer continuar no Beca? Ela, mãe, eu estou assim, dessa maneira, né? Excelente aluna, porque eu estudo lá. E eu quero continuar lá. Porque Ai, que se deu lindo. certo para minhas irmãs, eu tenho certeza que vai dar para mim. Então, para mim, foi um tapa na minha cara. Mas quero ressaltar. Você sempre foi, porque o Beca sozinho não faz. É Beca, é família. A criança que precisa de profissional são os pais irem atrás de profissionais, porque se se foi pontuado pela escola a necessidade, ou pelo médico, pelo pediatra, tem que ir atrás, tem que ir atrás. Esse, por mais que doa na gente, porque é mamãe, a gente, né, idealiza. Não, eu tenho que poupar o meu filho, eu tenho que facilitar o meu filho no que ele precisa. Esse é o meu papel. E isso você sempre fez muito bem. Tá entendendo? Rafa precisa de psicopedagoga? Vai. São mães, eu falo, né? São mães assim que aí a criança avança. Aí a mãe em parceria com a escola, aí nos dá condições deles desenvolverem. É isso. E o muito legal com o projeto é que eles se interagem com a escola, Sim. se conversam. Precisa, isso. Sim. E isso é Precisa. muito confortante É para a claro, gente também, porque o meu também tem TDAH, né? Então, o menor. Então, eu tô bem. Precisamos das experiente profissionais nisso. para ter a troca, porque cada criança é uma. Não é porque o outro tem que são iguais, porque não são. E aí, apoiado com os profissionais, aí sim o colégio tem como direcionar o trabalho. Sim. Porque senão o Beca sozinho não faz. Não faz. Não faz. Precisa de apoio de Isso. outros profissionais. De outros profissionais. Isso mesmo. Eu passei, quando eu tive todos o diagnóstico, né? A gente passa aquele período do luto, né? E ainda vendo o relacionamento com os amigos, né? Porque a Rafa era a burra da sala, né? Não. Hoje, então, Não. assim, eu digo porque as crianças, Ela estava no entre elas, ninho ainda, ela não tinha despertado ainda. mas era Isso. assim que Mas é era complicado. feito, né? E muito bacana é a escola mostrar para todos que todos são iguais. Claro, né? claro. Então, assim, até vou fazer um parênteses, eu sei que está acabando o nosso tempo, mas um parênteses que eu achei sensacional. Nós temos na educação infantil uma criança, né, que teve dificuldade de desenvolvimento, de andar, né, teve algumas questões. Toda escola tem, né? E aí parece que foi levado a cadeira dela, porque ela tinha que começar a andar com aquela cadeira, e a fisioterapeuta foi lá e fez um trabalho, e todas as crianças andaram naquela cadeirinha, né, que aquela bebê teria que usar. Então, assim, isso eu acho muito legal. O respeito às diferenças, né? É o que espera-se da área da educação. Exatamente. É isso, nada mais, nada menos, né? Isso. Apesar de princípios. parecer que óbvio, muitas Eu vezes sei. não é bem assim que Não, acontece, infelizmente, né? Infelizmente. Com certeza. Não, e é muito bonito ver cada um no seu relato e a gente podendo apoiar, independente de qual for a necessidade dessa criança ou desta família, né? Isso. Eu acho que
a educação realmente, que a dona Kátia traz, ela vem para somar. Então, é a parceria, né? É todo mundo junto, pensando no melhor para as crianças. A gente chega até a se emocionar, porque ver essa superação, que nem da Rafa ou do Gá, que era um pouco mais tímido, e a gente conversou, quem é que tava aqui comigo? Ai, o Pedro, ele veio aqui também falar com a gente. Ai, eu era tímido no começo, olha, hoje eu aqui me superando e teve coragem de vir no podcast. Isso. A Manu nesse mesmo processo. Então a gente tem crianças que realmente se sentem seguras no Colégio Beca e eles por si só vão se desenvolvendo, né? Então, que nem você trouxe, cada criança às vezes tem o seu nível do desabrochar. Então, alguns acontecem isso no infantil, na transição pro Fundi, outros do Fundi 1 pro Fundi 2, mas o importante é a gente sempre acreditar, porque eles realmente podem e vão alcançar voos extraordinários, porque a gente tem, assim, um bate-papo com ex-alunos, né? E hoje ver como que tá esse futuro, que nem o da Carol, que nem dos meus amigos que se formaram, é muito gostoso. A gente celebra, né? E é grato por todo mundo que esteve na nossa vida. Você, Ângela, todo o papel que fez na minha vida, todo o apoio que sempre me deu. Então, agradeço. Sempre foi uma mãe pra mim. Muito obrigada. Fabi, eu sei que esse carinho que você tem pela Ângela, muitas mães têm também. Então, a gente agradece você também por estar aqui representando essas famílias do Colégio Beca. Obrigada por ser tão parceira nossa em tudo com os meninos. E quando é necessário, puxar ali apontar e a gente corrigir, Claro. traçar a nova rota. E pode contar comigo. Claro. É esse o papel, né? O feedback, ele é sempre muito importante. E eu faço até aqui, nesse papel, né, dona Kátia, de te agradecer por tudo que você sempre cobra. Eu acho que a equipe da coordenação está desempenhando esse papel, que hoje a gente preza pela excelência, né? Então, ela brinca com a gente, ela fala assim, meninas, a minha régua está aqui, então vocês precisam atingir a minha régua. Eu falei, Então, a minha régua é aqui em cima. Faz favor, hein? Eu falo, minha equipe me acompanha. Então, ela preza muito pela essa qualidade, então acho que é em cima disso tudo que a gente busca entregar para as famílias, mas eu acho que também é pela sua presença no Colégio Beca, né? Algumas escolas estão acostumadas a não ter uma diretora tão presente, né? Ou tem a diretora só de nome, e no Colégio Beca a diretora ela está lá desempenhando o seu papel, guiando as coordenadoras para os seus atendimentos, orientando muitas vezes os alunos nas suas condutas, mas é dia, é noite, é reunião noturna, nem que seja em casa com a dona Beth batendo pauta de tudo que tem que fazer no Colégio Beca. Acho que eu quero a gente é uma família. Vamos brindar? Vamos brindar? Essa parceria A gente brinda aqui, ó. Vamos brindar, vamos terminar esse podcast. A gente termina brindando. E o que você vai falar? É qualidade no presente e é sucesso no futuro, né? Sim, e assim a gente encerra mais um episódio. Pessoal, muito obrigada. Pessoal de casa, um beijo e nos vemos na próxima quarta. Aê. Tchau, tchau. Muito